Somos uma geração de conquistadores. Parte 20. Somos uma geração de conquistadores, amados. Diga com alta voz, diga com certeza e convicção. Somos uma geração de conquistadores. Amém, amados. Nós somos, assim nós cremos e assim nós vamos ser grandes conquistadores sobre esta terra. Diz a palavra, amados, o versículo de abertura em 1 João 4, 6. Assim diz a palavra do Senhor. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar e pedir a direção do Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda a glória, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale as nossas vidas, nos ensina e nos instrua, Senhor, no caminho que devemos andar. Senhor, que venhamos a viver com fidelidade, com inteireza de coração, Senhor, a Tua palavra, andando no temor do Senhor. Nós recebemos, Senhor, o discernimento. Nós recebemos, Senhor, o entendimento, a inteligência, a sabedoria, Pai, o conhecimento que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, para ouvirmos a Tua voz com clareza, Senhor, com o coração aberto. Assim também declaro sobre os nossos amados que estão recebendo a palavra online, que esta palavra atinja os corações, trazendo este crescimento, trazendo o discernimento para as suas vidas, a transformação, a renovação em Cristo Jesus. Assim eu peço, Senhor, que Tu uses a minha vida, use, Senhor, o meu intelecto, me conduzindo, Senhor, a ser a Tua boca neste momento. Eis-me aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Meus amados irmãos, família santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em tudo mais que vencedores. Nós somos privilegiados, amados, porque nós somos daqueles que ouvem. Nós somos os que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Nós fazemos parte do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade habita em nós. E João está dizendo, neste versículo, ele diz que há, amados, dois tipos de pessoas, duas formas de receber a palavra de Deus. Nós somos aqueles que são chamados espíritos da verdade. Nós somos filhos da verdade. Porque o Senhor nos dirige, nos conduz por meio do Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Porém, amados, também há aqueles que são dominados, que são, conduzidos pelo espírito do erro, pelo espírito do engano. Nós, cristãos, filhos de Deus, plantados neste lugar para crescer na graça e no conhecimento, nós somos aptos para discernir
o que é verdade e o que é errado. Nós temos os olhos iluminados para discernir o certo do errado. Há duas sementes sobre a terra. Há aquelas que são chamadas trigo e há aquelas que são chamadas de joio. A boa semente e a má semente. Aquela que produz bons frutos e aquela que produz frutos ruins. E nós vamos hoje, pela palavra do Senhor, ser instruídos e ensinados a discernir, ter discernimento do joio e do trigo. Ter discernimento, amados, nas atitudes diárias das nossas vidas. Aprendermos a conviver e a nos desviar do laço do passarinheiro, do joio que está à nossa volta, tentando nos conduzir ao caminho do erro, tentando nos conduzir a errar. Nós somos filhos da verdade, nosso Deus é o Pai da verdade, mas o inimigo não está satisfeito com isto. Ele quer nos conduzir ao erro, ele quer que venhamos a praticar o erro, de alguma maneira. Em Efésios 4, versículo 14, está escrito: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, nós sabemos que há pessoas nesta terra que foram separadas, que foram ordenadas a nos induzirem ao erro. Com astúcia, com artimanha. E eu digo mais, amados, há pessoas em cima de altares que têm como objetivo induzir os filhos de Deus ao erro. Pessoas que se dizem ministros de Cristo, mas são espíritos demoníacos, separados, colocados ali para confundir a mente do cristão, do filho de Deus, para conduzir estas ovelhas a praticarem o que é errado, o que desagrada ao Senhor. Nós estamos numa igreja que é uma igreja verdadeira, uma igreja que vive a verdade de Cristo. Mas infelizmente, amados, como vocês mesmos estão vendo hoje, somos em poucos que estão aqui vivendo a verdade, recebendo a verdade. Infelizmente, neste momento, tem muitos filhos de Deus, muitos, mas muitos mesmos, sendo conduzidos ao erro neste momento, dentro de igrejas. Por pessoas, por homens, cheios de artimanha, cheios de astúcia, que são ali preparados, capacitados para ensinar as pessoas a errar, a desagradar o Senhor com atitudes errôneas. E com suas artimanhas, com suas astúcias, induzir, levar pessoas ao pecado, ao erro. Em 2 Tessalonicenses 2:11 está escrito: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Amados, Paulo está dizendo que Deus permite que aquelas pessoas que não dão crédito à verdade, aquelas pessoas que já ouviram a verdade, mas não deram crédito a esta verdade, o Senhor permite que estas pessoas sejam conduzidas à operação do erro. O Senhor assim permite que isto aconteça. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. É Deus quem manda
Porque a pessoa ouviu a verdade e não deu crédito, não deu valor para a palavra do Senhor. Então ela é conduzida ao erro. E infelizmente, amados, muitos caem, muitos são destruídos. Um exemplo que nós vemos hoje, que virou moda na internet, são as chamadas fake news. Notícias falsas, notícias compartilhadas, muitas e muitas vezes nas redes sociais, que de tanto serem compartilhadas e comentadas, estas mentiras acabam se tornando reais na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas tomam isto como verdade para suas vidas. Por quê? Não tem sabedoria alguma, não tem conhecimento algum, não deram crédito para a verdade. O Senhor falou, elas não ouviram. Portanto, o Senhor permite que elas sejam conduzidas ao erro, às mentiras. E as pessoas dão crédito a isto. Notícias, situações que são falsas, mas as pessoas abraçam aquilo como uma verdade, como algo que é de fato real. E brigam por aquilo. E questionam sobre aquilo, sabe? E lutam por aquilo. Porque estão vivendo a mentira. Estão amando a mentira. E recebem a mentira como, sabe, operação de erro. Elas andam e vivem nesta operação, errando constantemente, achando que é normal. Em Marcos 12, versículo 24, respondeu-lhes Jesus: não provem o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos caem no erro porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, não dão valor às Escrituras. Não dando valor à Escritura, não tem como conhecer o poder de Deus em suas vidas. Isto é falta de conhecimento. Porque nós ouvimos e entendemos que a palavra do Senhor nos conduz à verdade. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só somos libertados, amados, dos caminhos de erro quando conhecemos de fato a verdade de Cristo. Quando conhecemos e damos crédito a esta verdade. Em Marcos 12, 27. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Muitas pessoas são facilmente induzidas ao erro, porque não sabem usar a espada do Espírito. Não sabem usar a palavra de Deus. A situação de erro vem nas suas vidas e elas não têm agilidade alguma com a palavra. Sabe, não contra-atacam a situação com a verdade. Elas recebem o dardo sem nem mesmo tentar. Não sabem manusear a espada de Deus. Como se manuseia a espada? Buscando conhecimento, aprendendo nas Sagradas Escrituras, tendo a palavra de Deus afiada na sua vida, nos seus lábios. Desta maneira, amados, nós podemos contra-atacar. Nós vamos receber mentiras, tentativas do maligno a nos conduzir a erros diariamente. Todos os dias nós seremos, sabe, induzidos a isto. Mas nós temos que ter o discernimento, pelo conhecimento da palavra, discernir o que é bom, o que não é bom para as nossas vidas. Negócios. Alguns negócios podem chegar parecendo ser o negócio. Sabe? Vai ganhar muito dinheiro. Vou enriquecer, vou mudar de vida. Eu recebi uma proposta irrecusável. Ser sócio de fulano. Sabe? Tem tudo para dar certo. Mas esta pessoa, este fulano, não vive a mesma palavra que você. Não tem o mesmo pensamento que você. E a forma que esta pessoa usa para ganhar dinheiro é com mentiras, é com suborno, com roubo, com desvios. Aí vai o crente
que não tem discernimento, está olhando somente para a situação, somente para o enriquecimento, somente para a conta financeira gorda, e entra no negócio, faz parte daquele negócio. Quando menos se espera, às 5 da manhã está lá a Polícia Federal batendo na sua porta, sabe? Cercado de polícia em volta da casa, do cristão, do crente, e a pessoa pensa com ela mesma, o que foi que eu fiz? Por que fiz isto? Nossa, essa pessoa não parecia ser assim, não imaginava que ia acontecer isto, não teve sabedoria alguma, esperou cair no erro, se deixou levar pelo erro, para depois entender que aquilo não era correto. Não discerniu. Nós, amados, que somos cristãos, que temos a palavra do Senhor como instrumento para as nossas vidas, quando você receber uma proposta, sabe, um negócio, algo que parece ser muito bom, não dê a resposta de imediato. Não aceite de imediato. Ah, não, tá bom, ok, assina e já faz parte daquilo. Não. Diga assim, tá bom, eu vou pensar. Calma que eu vou pensar e depois eu te respondo. Pega o contato, ora ao Senhor, busca a instrução dos seus líderes, dos seus pastores, peça discernimento sobre aquela situação, peça entendimento, sabedoria, avalie o que é aquela proposta para a sua vida. Se estiver tudo alinhado com a palavra do Senhor, amados, se estiver alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, ok. Você entra em contato e sinaliza positivamente. Mas se você ver que não é algo que, como aparentava ser, algo bom, se não é algo agradável aos olhos do Senhor, nem responda, amados. Nem responda. Sabe? Por isso não passe o seu telefone. Peça o telefone da pessoa. Para você não se comprometer, porque o maligno, o diabo, ele é astuto. A partir do momento que você coloca a oportunidade dele, sabe, atazanar a sua vida, se você passa lá o seu contato para esta pessoa, e esta pessoa tem ali, começa a ter livre acesso até você, Satanás vai usar essa pessoa para te conduzir ao erro de todas as maneiras, vai lançar dados, vai insistir, vai persistir, você vai receber ligações, mensagens constantemente, sabe? Você vai ser induzida, a pessoa vai entrar na sua cabeça, vai falar, até que você acha que, sabe, cansou daquela situação e aceita. Satanás te passou a rasteira. Uf. Você caiu no erro. Portanto, não dê ouvidos. Se você receber uma proposta, amados, peça um tempo para pensar. Independente da proposta, seja ela como for, peça um tempo para pensar e peça discernimento de Deus. Em Mateus 22, versículo 29. Eu já li, né? Amém. Provérbios 24, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Olha a forma que você deve agir, que você deve lutar. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Portanto, amados, é com sabedoria que você vai edificar a sua casa. É com sabedoria, com inteligência que ela vai se firmar. Amém? E essa sabedoria vem da onde? Essa sabedoria vem dos pensadores aí do mundo atual, dos homens inteligentes que estão nas redes sociais, ensinando como se deve fazer isto, os coaches, sabe? Aqueles endemoniados lá que Satanás usa para induzir as pessoas ao erro. Não, amados, não é esta sabedoria. Nós vamos andar com sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Esta sabedoria que edifica a nossa casa, com inteligência que vem da parte de Deus. O Senhor nos dá inteligência para afirmar. É só pela palavra, amados, é só pela verdade.
Em Salmo 119, 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Nós não podemos esquecer jamais dos preceitos do Senhor. Porque é esta verdade, amados, que nos traz vida. É esta palavra que nos conduz à vida. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Nós não podemos nos deixar ensoberbecer jamais, ser soberbos. Achar que nós temos o controle de tudo. Achar que nós temos a sabedoria para lidar com todas as situações. Nós temos que ser humildes e entendermos que as nossas vidas, todos os nossos passos, cada um deles, devem ser ensinados, conduzidos nos preceitos do Senhor. Nós devemos ensinar nossos filhos a andarem nos preceitos do Senhor, na verdade do Senhor. Porque isto traz vida. Isto vai conduzir a nossa família, nossos filhos, para a vida. Uma vida de sucesso, uma vida de vitórias, uma vida livre do erro, livre do engano, livre das ciladas do maligno. Amém? Em 1 Coríntios 2, versículos 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É espiritualmente, amados. O homem natural, ele não pode entender, ele não é capacitado para entender as coisas de Deus. Isto é para nós, o homem espiritual. No versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você deve julgar todas as coisas. Você tem o dever de julgar todas as coisas. Como eu disse, tudo que chegar na sua vida, amados, seja julgado, busque discernimento, busque compreensão. Não receba nada de imediato. Julgue antes de receber. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Portanto, nós temos sabedoria e discernimento do bem e do mal. Nós, somente nós, eu, você, nós temos a capacidade, o entendimento para andarmos espiritualmente. O que é andar espiritualmente? É não nos apegar nas coisas naturais. É não nos deixar levar pela situação do mundo atual. Nós temos que nos apegar, amados, com aquilo que parece ser impossível. Muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Aquilo que parece ser loucura para o homem natural, para nós, tem que ser algo normal. Aquilo que o mundo chama de loucura, nós temos que chamar de normal. Faz parte da nossa vida esta loucura. A palavra de Deus nos ensina a viver loucamente, fiéis. O mundo nos chama de loucos, porque dizem que nós cremos num Deus que não existe, que nós não podemos ver. As pessoas vivem por aquilo que elas acham que vem. Elas vivem por aquilo que é material, por aquilo que é, que com o tempo se destrói, por uma imagem que não significa nada. Aquilo para eles é um Deus. Mas nós somos loucos. Nós somos loucos porque cremos num Deus invisível. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, amados, pode ser invisível aos olhos humanos, mas ele é visível, ele é real aos olhos espirituais. Nós sentimos a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor constantemente em nossas vidas. Isso não é loucura.
Isso não é loucura para nós, isso é normal. Porque esse sentimento nós temos todos os dias. Quando passamos pela dificuldade, nós sentimos o Espírito do Senhor ali falando, nos ensinando, nos dando forças. Porque nós vamos além do que nós vemos. Nós vamos além do que está diante dos nossos olhos, amados. Isso é viver espiritualmente. Por isso a Igreja Cristo Vive Ipauçu, ela não anda pelo que ela vê. Nós andamos por aquilo que ainda não vemos. Nós cremos, confiamos com certeza e plena convicção de que é real em nossas vidas. É assim que nós andamos, amados. É deste jeito que nós vencemos, dia após dia, todas as lutas deste mundo. O mundo chora, se desespera por situações, por doenças, por angústias. Nós não. Nós damos louvores a Deus, não importa a circunstância. Não importa o momento. Pode estar ali doendo algo em nosso coração. Podemos estar passando ali pela aflição, sabe, um momento de dificuldade. Nós sabemos que nós vamos passar por esses momentos. Mas nós passamos louvando a Deus, amados. Isso é loucura para as pessoas. Você está sofrendo. Você está aí, sabe, está doendo. Está passando por algo difícil. E está sorrindo. Está louvando a Deus. Está dando glórias a Deus. Louco. É doente, não bate bem da cabeça. Amém, nós somos loucos, somos doentes e não batemos bem da cabeça. Amém? Que seja assim, porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos num Deus todo-poderoso que move o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. O mundo, amados, ele desconfia das coisas. Nós discernimos as coisas. O homem natural desconfia. O homem espiritual discerne. Porque o discernimento é algo espiritual. Para não cairmos na cilada do diabo, vamos entender agora, está no telão, o que significa discernimento. Discernimento, no original grego, amados, quer dizer diacrisis. Este é o nome de discernimento no original grego, que significa diacrisis. Discernimento é julgar, distinguir, compreender e identificar. Por isso, nós estamos aqui hoje ouvindo a voz do Senhor, nos conduzindo a aprendermos a julgar, a distinguir, a compreender e a identificar. Quando nós aprendemos, amados, o discernimento, o poder que tem o discernimento na vida do cristão, nós não somos conduzidos a laços de passarinheiro. Nós não somos conduzidos a engano. Sabe, nós não nos tornamos fiadores de pessoas que não pagam. Nós não nos tornamos sócios de pessoas que andam de maneira errada, caloteiros. Nós não nos envolvemos com o que não é de Deus. Quando nós aprendemos a julgar, amados, distinguir e compreender, identificar o erro, nós recebemos uma proteção para nossa família. Esta atitude de discernimento protege a sua família do erro, dos laços do passarinheiro. Portanto, nós devemos sempre julgar em todo o tempo, distinguir todas as coisas, compreender todas as situações, identificar todos os erros que possam estar diante de nós. Todo tipo de proposta, todos os negócios, sociedades, amizades. Isso é algo muito importante, porque tem muito cristão que ama um pecador, que ama andar com um espírito, sabe, que vive errando, praticando o erro, que ama o pecado. Amados, nós
amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Se uma pessoa vive andando em pecado, cometendo erros, nós não podemos fazer parte disto. Nós não podemos compactuar com isto. Portanto, nós devemos julgar, nós devemos distinguir, compreender e identificar as nossas amizades. Sabe, as pessoas que andam, que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso convívio social. A pessoa que você coloca dentro da sua casa, você tem que julgar, compreender, identificar esta pessoa. Qual é a intenção desta pessoa? Qual é o procedimento desta pessoa? Não coloque qualquer um dentro da sua casa. Sua casa é um lugar sagrado, amados, é um lugar santo. Sabe? Nós não podemos deixar espíritos dominadores, sabe? Principados, potestades, enviada pelo maligno, adentrar a sua casa, a sua família, ter, sabe, o contato com os seus filhos diariamente, porque isto vai contaminar, vai trazer, sabe, contaminação para o seu convívio familiar. E nós não podemos aceitar isso jamais. Temos que lutar com isto, contra estas coisas. Nós aprendemos aqui que a nossa luta não é contra carne nem sangue, amados. Nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos mal que agem na região celeste, que agem em nosso meio. Está cheio, amados, de principados e potestades. Está cheio de espíritos dominadores que estão tentando contra a sua vida. Sabe, enviados do maligno que está tentando te conduzir a falhar, a errar, a deixar este caminho que você está seguindo aqui hoje. Sabe, a não aceitar que você receba estas verdades que você está recebendo por meio deste altar, tentando te desviar, tirar você do foco. É constante isso, sabe? Tem lá um diabinho, às vezes no seu trabalho, que chega ali no seu ouvido e fica ali, ó, sabe? Jogando mentiras, lançando dardos na sua mente, sabe? Ah, mas e o seu pastor? Ah, e aquela igreja? Mas você está lá mesmo, não sei o quê. Mas tem pouca gente. Mas será que ali tem verdade mesmo, sabe? Não sei, hein? Não sei. Seu pastor, ele treina. Seu pastor, sabe? Ele está na academia, sabe? Eu não sei. O meu pastor não é assim. Meu pastor, ele, sabe? Só anda de calça comprida, sabe? Não anda de regata, não anda de bermuda. Meu pastor, sabe, não tem convívio social. O meu pastor é isso, é aquilo. A minha igreja, os homens são separados das mulheres. Não tem contaminação ali. Sabe, a minha igreja é isso, é aquilo. Quando, na verdade, aquele pastor que não anda de bermuda, que não anda de regata, é um enviado de Satanás que está ali como se passando por um ministro de Cristo, enfiando mentira na cabeça dos crentes, induzindo crentes ao erro. Não faça isso, não faça aquilo, não pratique isso, não pratique aquilo. Não pode ir na academia, não pode jogar futebol, não pode andar de bermuda, não pode andar de regata, as mulheres não podem, sabe, se cuidar, não pode passar uma maquiagem, não pode vestir calça, isso ou aquilo. Mas, por trás disso tudo, estão o quê? Andando em pecado, estão praticando coisas pecaminosas, estão ali, sabe, maridos e mulheres andando em traição. Não pode ver uma mulher passando na rua que cresce o olhão, sabe? Então, o modo de viver se diz perfeito, mas as atitudes por trás, sabe, ali do altar da igreja, é totalmente contrária, amados. A vida particular dessas pessoas é totalmente contrária. Elas pregam uma coisa, mas não vivem aquilo. Eles querem ensinar algo, mas não vivem aquele algo. Portanto, temos que discernir, temos que julgar, temos que distinguir também estas pessoas. Estes espíritos enviados por Satanás para confundir a mente dos cristãos, que se dizem santos, que se dizem profetas, mas nós vamos ver aqui pela palavra que são enviados do maligno. Em 1 João 4:1 está escrito assim: Amados,
Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falsos profetas, muitos falsos profetas. Então há muitos, amados, aí sobre altares, que são espíritos ministradores de mentira, de erro, que não procedem de Deus. Falsos profetas enviados por Satanás para confundir a mente do cristão. Se o cristão não sabe manusear a espada de fato, ele é conduzido ao erro. Ele cai, amados, ele dá ouvidos. E eu creio que a igreja Cristo Vive e Pausu, amados, esta igreja, estes cristãos que aqui estão plantados, são cristãos ensinados, que não dão créditos a qualquer espírito. Você não dá crédito a qualquer espírito. Sabe por quê? Porque neste altar não é qualquer espírito que sobe. Neste altar não é qualquer um que sobe, amados. Se o Papa entrar por aquela porta, eu duvido que ele vai subir nesse altar. Não sobe, amado. Esse altar é santo. Esta igreja é santa. Este ministério é santo. Só é plantado neste lugar aqueles que o Senhor seleciona para estar neste lugar, aqueles que são de Deus de fato. Portanto, nós não damos ouvidos, nós não damos crédito nenhum a qualquer espírito. O único espírito, amados, que nós damos crédito, que nós ouvimos, se chama Espírito Santo de Deus. Este é o único espírito no qual nós damos crédito, que nós cremos, que nós nos entregamos, que nós vivemos. Por isto, saiba que neste lugar, neste altar, somente quem fala a tua vida, amados, é o Espírito Santo de Deus. Não há outro espírito neste lugar. É somente o Espírito da verdade. E eu digo mais para você. Para subir no altar da Igreja Cristo Vive, tem que ser provado e aprovado por Deus. Em 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2,13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Esta palavra, amados, esta palavra é para pais, para filhos, para jovens, para os pastores, para as ovelhas, sabe? Esta palavra é para todos, amados, que recebem, que têm o discernimento ativado nas suas vidas. O Senhor fala e nos ensina, porque nós vencemos o maligno, nós temos poder para vencer, sabe? Para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos dá este poder, porque nós aprendemos a discernir o certo do errado. O Senhor age por meio de nós. O Espírito Santo de Deus é quem fala por meio das nossas vidas. Quando você fala, amado, saiba que você não está falando por você mesmo. É o Espírito Santo que te conduz a falar, sabe, das coisas do Senhor. Portanto, quando você sentir o Espírito te incomodar, não se cale. Fale desta verdade. Não tenha medo, amados. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você, o único e verdadeiro Espírito. Em 1 Coríntios 14:1 está escrito: segue o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós temos que procurar, amados, com zelo, os melhores dons do Senhor. Nós temos que buscar estes dons.
Cabe a nós procurar. Cabe a nós buscar pelos dons espirituais. Eles vão se manifestar a partir do momento que nós venhamos a buscá-lo. Com zelo, procurando, insistindo, clamando ao Senhor para que estes dons sejam visíveis em nossas vidas. Nós vivemos num mundo cheio de erros, cheio das astúcias de Satanás. Basta um simples vacilo. Pronto. Nós caímos no laço do passarinheiro. É um simples vacilo, amados. Não podemos dar nem sequer uma oportunidade para Satanás nos passar a rasteira. É isso que ele quer. Um mínimo de oportunidade. Sabe, a mínima chance para que ele possa te derrubar. Isso traz alegria para ele. Um cristão que cai, um cristão que retrocede, que anda no erro, que peca, que vacila, que desagrada ao Senhor. Mas quando nós estamos aqui em espírito, buscando pelos dons espirituais, clamando ao Senhor, buscando sabedoria, buscando discernimento, buscando entendimento, crescendo na graça e no conhecimento a cada dia, amados, nós nos fortalecemos. Quando, sabe, os dons são visíveis na sua vida, você está agradando ao Senhor. O falar em línguas traz glória para a vida do cristão. Sabe? É glória para a sua vida, é intimidade de falar com o Senhor diretamente em línguas. Busque isso, amados. Este dom é para todos. Todos têm o direito, o dever de procurar e buscar pelos melhores dons. O dom do discernimento de espíritos. Este dom faz a diferença, amados. Em 1 Coríntios 12:10 está escrito: a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Notem que a palavra diz discernimento de espíritos. Está no plural. São diversos, muitos os espíritos que nós temos que ter discernimento. Não é somente um espírito que nos conduz ao erro, são muitos espíritos. As regiões celestiais estão cheias destes espíritos. Principados, potestades. São muitos, amados. Nós temos que ter, sabe, os olhos para discernir o que é um espírito bom, de verdade, filho da verdade, e o que é um espírito de erro, que quer nos conduzir ao erro, que quer nos conduzir, sabe, a cairmos, a retrocedermos, a pecarmos. Saiba que este dom, o dom de discernimento de espíritos, este dom protege a sua família. Este é um dom muito especial, amados, do discernimento de espíritos. Ele traz proteção para a sua casa. Quando você tem isto ativado em sua vida, você livra a sua casa, amados, de destruição. Você se livra e livra a sua família de desilusões. Vocês são livrados de enganos. Somos livrados dos vícios, da prostituição, do adultério. O dom do discernimento é algo de extrema importância nas nossas vidas. Temos que buscar isto constantemente. É uma arma poderosa para você. Julgue, identifique e compreenda se é ou não é procedente de Deus. Se não for, amados, caia fora. Não fique perto, não dê atenção. Em Atos 16, versículos 16 a 17, veja como Satanás, ele é astuto. Ele age de maneira que nos leva a nos confundir. Ele quer nos induzir, amados. Versículo 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Olha, Paulo estava indo para um lugar de oração. Estavam indo orar. Nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador,
Era uma jovem, amados, provavelmente uma jovem muito bonita, sabe? Bem apresentável, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto para você, em algum momento esta mulher estava dizendo mentiras? Não estava, ela estava falando verdades. Mas ela era um espírito da verdade? Não, era um espírito de erro, que adivinhava, adivinhadora. Ela estava ali para induzir as pessoas ao erro, falando verdades, usando de verdades para induzir as pessoas ao erro. Ela pertencia ao maligno. Portanto, eu digo para você, muitos caem nesse tipo de ciladas. Pessoas fisicamente belas, bem vestidas, apresentáveis, dentro de muitas igrejas. Eu bato mais uma vez nesta tecla. Dentro de muitas igrejas. Porque se isto é dentro de uma boate, é dentro de um clube, ou qualquer outro lugar, amados, ali Satanás está dominando, é a área de Satanás, é a região de pecado. Então, não nos envolvemos com isto. Mas quando falamos de igrejas, é algo muito sério. É algo que vem ao nosso encontro, que somos cristãos, que defendemos a verdade de Cristo. Dentro de muitas igrejas, sobre muitos altares, há muitos espíritos de adivinhação. Acredito que a maioria que aqui está hoje já passaram pelo legalismo, por igrejas legalistas, por situações onde muitos vinham e adivinhavam a vida das pessoas. Ah, vem um pregador cheio da unção, sabe que vai ministrar a palavra hoje e vai dar revelação para a igreja. Está lá a pessoa sobre o altar, falando da palavra, que é verdade, assim como esta mulher falava verdades a respeito de Paulo e os demais. Está ali a pessoa falando da verdade, da palavra, de repente começa a apontar vidas ali, lançando adivinhações. Porque Satanás conhece, amados. Satanás sabe o que está passando na vida daquelas pessoas. Muitos vão à igreja somente para receber revelação. Ah, se é noite de revelação, a igreja lota. Todo mundo quer receber revelação, tá, sabe, do pregador cheio da unção, do pregador poderoso que veio ali naquela noite, sabe, vai fazer toda a diferença. Porque os demais que ali estão, sabe, não tem unção nenhuma. Não tem revelação alguma, mas aquele lá vai vir e vai mandar revelação e vai mudar a vida de todo mundo. A igreja vai lotar. Aí a pessoa aponta o dedo. Eis que te digo que vai acontecer isto, que você está passando por isto. Vai lá, o crentão se joga no chão, começa a chorar. Ah, é verdade, estou passando por isso, não sei o que, isso. E o mentiroso vai lá e lança, sabe, adivinhações na sua vida. Não, porque Deus está me dizendo que vai acontecer assim, que vai ser assado na sua vida. Basta você fazer assim. Doe 10 mil reais, abra a conta, entregue o seu cheque, passa o cartão, que Deus vai mudar a sua história. Papai, sabe, faça isso, mova dessa maneira, que vai acontecer. Vem outro ali e diz: ah, eu tive uma visão a seu respeito. Vai acontecer assim, assim, assim. Aí tem o senhorzinho do sonho. Não porque eu sonhei com você, amado. Nós sabemos que aqui tivemos experiências de pessoas experientes com sonhos. Não porque eu tive um sonho, amado, que vai acontecer assim, assim, assim na sua vida. É forte isso, amados. Deus falou comigo em sonho. Faça isso, faça aquilo. Olha, passa lá no meu negócio que eu vou
esclarecer melhor para você a situação. Sabe, te induz a um erro. Ganha você naquela astúcia e te faz ainda deixar uma grana ali para ele. Ele tira uma vantagem da sua vida. Então você, se não tiver discernimento, sabedoria, para identificar esse tipo de coisa, amados, cai. Cai porque a pessoa está ali, sabe, destruída. Ela está buscando algo na sua vida que não tem, que não encontra, sabe? Então qualquer coisa que lançar para ela, ela vai abraçar. Como Deus falando, como se fosse Deus ali orientando a fazer assim, assado. E não é Deus, amados, nós sabemos disto. Graças a Deus que aqui os irmãos que já passaram por essas experiências, são irmãos já experimentados da graça de Deus, já recebiam o alimento da graça e tiveram discernimento para não entrar nas conversas dos sonhos, dos sonhadores e dos demais aí. Amém? Portanto, isso é ter sabedoria, saber lidar com situações, não cair em qualquer conto. Em Atos 16, 18, isto se repetia por muitos dias. Então veja que Satanás, ele insiste, amados. Não é uma vez só que ele vai lá e, sabe, e fala algo, te induz a fazer algo. Ele insiste, sabe? A pessoa vai ali e diz que teve uma visão. Ah, passa outro dia, não, tive outra visão. Sabe, ele vai ali insistindo até conduzir a pessoa ao erro. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse para o Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Foram muitos dias. Sabe, Paulo estava ali analisando a situação. Paulo estava ali julgando a situação. Distinguindo, sabe, o que estava acontecendo. Isso se repetia por dias. Então Paulo percebeu que aquilo não era um algo bom, não era um algo correto. Paulo não foi ali na primeira, sabe, tentativa da adivinhadora, na primeira, sabe, no primeiro momento e já rechaçou ali o maligno e sai, sabe, não foi assim. Paulo esperou, passou um dia, outro dia, ele foi vendo aquilo insistentemente, até que ele discerniu, isso não é bom. Isso é um algo ruim, é um algo mau. Por isso eu disse a você, quando chegar algo na sua vida, amados, peça um tempo para pensar. Discirna sobre a situação. Não tome uma decisão já de momento, de imediato, sabe, julgando aquela situação de imediato. Não. Julgue, identifique, sabe, tenha discernimento, compreenda o que está acontecendo. Em 2 Coríntios 11, versículos 13 ao 15 está escrito: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que eu acabei de falar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Como eu disse, amados, muitos ministros se dizendo ministros de justiça, ministros de Satanás, sabe? Enviados de Satanás se dizendo ministros de justiça. Adivinhadores, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Está cheio, amados, aí fora. Temos que aprender a discernir e a entender, para nos apartarmos de todo esse tipo. Está cheia as regiões celestes de espírito mau. Muitos se dizem ministros, mas estão aí roubando, estão aí destruindo constantemente. Em 2 Timóteo 3, versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Este é o fim dos perversos, este é o fim dos enganadores. Aqueles que praticam, amados, o mal, receberão o mal por troca. Aqueles que vivem enganando, receberão o engano por troca. Saiba que Satanás, ele é inimigo de tudo o que é bom.
Ele é inimigo de tudo o que é certo e tudo o que é digno. Satanás é contra todas estas coisas. Em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Esta é a nossa luta, amados. Estamos aqui sendo preparados para lutar. O culto, a palavra que vem do altar da Igreja Cristo Vive, é ensino, é sabedoria para a tua vida. Você sai daqui preparado para discernir e para lutar todas as lutas. Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata, e o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando uma pessoa ela é louvada, e ela se deixa dominar pela soberba, amados, o diabo se mete na vida dela. Quando a pessoa recebe um algo, sabe, uma condição de poder, ela recebe aquela situação e se deixa levar pela soberba. Porque agora eu sou, agora eu posso e agora eu faço. Vai lá o Satanás, vai lá o diabo, puf, e entra na mente desta pessoa. O diabo vai na mente da pessoa e planta dardo, amado. Sabe? Fazendo com que o ego desta pessoa vá para as nuvens. Sabe? O ego se eleve e a pessoa se sinta maioral. Pregadores, sabe? Pessoas que estão ali sobre altares se sentindo como um Deus. Eles são os donos da verdade, eles, sabe, mandam em tudo, tudo é da maneira que eles querem, sabe? O ego está lá em cima, não tem ninguém acima deles, sabe? Não respeitam nem mesmo a palavra, não respeitam, sabe, o nome de Jesus Cristo que está acima de todo nome. Querem que o seu nome seja maior do que todos. Homens que se acham deuses sobre esta terra. E tem também aqueles, amados, que o inimigo vai lá, planta o dardo na sua mente, fazendo que esta pessoa se sinta a excluída de tudo. Porque ninguém me ama, porque o pastor não me dá atenção, o pastor só dá atenção para o irmão fulano de tal, mas para mim ninguém dá atenção, ninguém conversa comigo, o pastor não conversa comigo, a pastora não conversa comigo, sabe, eles não me ouvem, sabe, se sente o excluído, os coitadinhos, dardo do maligno na mente da pessoa, sabe, o inimigo vai lá e lança dardo, a pessoa começa ali, sabe, se manifestar contra os líderes, se manifestar contra a obra, achando que todos estão contra ela. Tudo é contra ela, ninguém ama ela, ninguém quer o bem dela. Nós vemos isso, amados, constantemente. Ah, porque o irmão fulano de tal, conversa mais do que com o outro, não conversa comigo. Tem mais amizade com o outro e não tem comigo. Sabe, aquele coitadismo, isso é dardo de Satanás na mente da pessoa. Portanto, se atente para isto, tenha discernimento, não se deixe levar por isto jamais. Em Salmos 12, 2... falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O diabo é bajulador, amados. Ele bajula, ele amacia o ego. Sabe? Tem aquelas pessoas que ficam ali bajulando, que ficam amaciando o ego, que ficam alisando, passando a mão. Sabe? Não se deixe levar por isto, não. Pessoas que chegam até a sua vida e começam a te bajular demais. Dê um passo atrás e fica meio esperta, porque o diabo ele age desta maneira. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amados, a glória é sempre de Deus, não é nossa. Toda a glória é do Senhor. Atos 16, 18. Isto se repita por muitos dias. Então Paulo, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Muitas vezes precisamos de tempo para dar uma resposta, para tomar uma decisão. Não é imediato as nossas decisões, as nossas respostas. É preciso orar, discernir e identificar. Muitas vezes Deus tira pessoas da tua vida, amados, para te proteger,
para proteger a sua família. Às vezes, pessoas ali que foram tiradas por Deus do seu convívio. E você ali, às vezes, remói, mas essa pessoa me apunhalou, essa pessoa, sabe, eu dei carinho, eu fui parceira, eu fui amigo, e essa pessoa, sabe, me traiu, essa pessoa não foi fiel comigo. Amados, é Deus que tira essas pessoas para proteger você e a sua família. Deus tira da igreja o joio. Em 1 Timóteo 5,24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Há pessoas que é nítido o seu proceder em pecados, é visível como quando a pessoa ama o pecado, amados. Porém, há aquelas que se escondem, ficam o tempo todo enganando, mas por baixo do pano, sabe, se disfarçando em tudo. Essas são as pessoas perigosas que você deve ter cuidado, discernir sobre estas vidas. Não dê atenção, tenha cuidado, julgue antes de trazer para junto do seu convívio. E para terminar, em Efésios 6, 16 e 18, diz a palavra do Senhor: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo em espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amados, com toda a oração, com toda a súplica, tenha sempre discernimento de tudo que chega até a sua vida. Ore, busque ao Senhor e clame. Você é trigo, você é especial, você é precioso aos olhos do Senhor. Portanto, ande com pessoas assim, conviva com pessoas assim, ande com aquilo que é precioso, com aquilo que é correto. O que não proceder de Deus, você deve julgar, você deve discernir, você deve compreender, amados. Não dê atenção, tenha discernimento em tudo. Que assim seja, pois assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, amados. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta noite, por este momento precioso. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus todo-poderoso, Pai, Deus da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio de aprendermos mais de ti, Senhor. Sermos, Senhor, conduzidos por ti, para andarmos e vivermos em sabedoria. Vivermos o discernimento, Pai. Termos o dom, Senhor, ativado do discernimento de espíritos. Que venhamos, Senhor, a aprender a julgar, a compreender, a discernir todas as coisas, todas as situações, Senhor. Que venhamos a dar crédito, Senhor, àquilo que agrada a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esta noite preciosa, por esta palavra preciosa que nos ensina. Por vivermos, Senhor, num lugar santo, onde a santidade é visível, onde o Espírito Santo de Deus é quem fala e ensina. Obrigado, Jesus, por nos apartar dos falsos profetas, dos enganadores, Senhor. Obrigado, Deus, por tirar tudo aquilo, Senhor, que desagrada a Ti da nossa vida, Senhor, espiritual. E nos colocar, Senhor, junto a pessoas que foram separadas por Ti para viver a verdade, andar na verdade, crescer na graça e no conhecimento. Obrigado por nos dar pastores, Pai, segundo o coração de Deus, que vivem a Tua verdade, Senhor, que abominam, Pai, aquilo que é abominável a Ti. Obrigado, Senhor, por iluminar os nossos olhos, Senhor, nos trazendo sabedoria, compreensão, entendimento,
andando sempre, Pai, no Espírito, crescendo no Espírito, porque nós sabemos que hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta, Senhor, a nossa batalha, o Senhor está nos preparando para lutarmos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos maus, Senhor. Esta é a nossa luta, Pai. Nossa luta é espiritual. Nossa arma é espiritual, é a Tua palavra. Nos revestimos, Senhor, da armadura, de toda a armadura de Deus, para estarmos, Senhor, preparados para o dia mau. Vencermos, Senhor. Permanecermos firmes em todo o tempo. Embraçando sempre, Pai, o escudo da fé, com o qual, Senhor, apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos, Senhor, que os enviados de Satanás tentam contra as nossas vidas diariamente, Senhor. Nós declaramos que são todos apagados pelo Espírito, pelo escudo da fé. Nós cremos assim, Senhor, e nós somos aptos, preparados. Nossa mão é adestrada por Ti, Senhor, para atacar com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Ensinados, Senhor, a atacar com precisão, com a palavra da verdade. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.